Olá, nosso assunto de hoje é dedução lógica. A dedução lógica ela faz parte da lógica computacional e o seu objetivo é comprovar se um determinado raciocínio ou uma determinada argumentação ela é válida ou não. As argumentações elas normalmente são construídas utilizando proposições que levam a uma tautologia. Tautologia essa que está relacionada normalmente a uma implicação. Os argumentos normalmente são construídos utilizando-se inferências, e o objetivo da dedução lógica é conseguir provar que a conclusão daquela minha argumentação ela é válida. Nós conseguimos comprovar que uma argumentação é válida de duas maneiras: ou através de tabelas verdades, o que nem sempre é trivial, principalmente quando as nossas deduções possuem uma grande quantidade de proposições simples, de letras preposicionais. Por exemplo, com 10 letras preposicionais, a nossa tabela verdade ela teria pelo menos 1024 linhas. Então, nem sempre é viável se comprovar a validade de um argumento somente por tabela verdade. Então, na dedução lógica, nós vamos utilizar premissas que nós já sabemos que são verdadeiras, as hipóteses da minha tese, e dado que as hipóteses elas são verídicas, a gente pode começar a utilizar as leis de equivalência e de inferência para tentar chegar àquela conclusão. Para que fique um pouco mais claro esse processo, vamos conhecer aqui, vamos dar uma olhadinha na nossa primeira argumentação. Essa argumentação ela é formada por duas premissas. A primeira premissa ela está aqui do lado esquerdo e a segunda premissa está do lado direito do meu conectivo E. Toda argumentação ela é composta por uma operação. Toda argumentação ela é representada através de uma inferência. O lado direito dessa inferência é a nossa conclusão e o lado esquerdo são as hipóteses ou premissas dessa conclusão. Então, para conseguir provar essa nossa hipótese, nós precisamos identificar os conectivos e separar cada uma dessas premissas. Aqui eu já separei para a gente. Nós temos a premissa 1 e nós temos a premissa 2. E esse pedacinho é a nossa conclusão. Então, o objetivo aqui desse exercício é provar que P ou S é verdade, dado essas duas hipóteses, dessas duas premissas. Então, para começar, o que a gente precisa tentar identificar aqui? A gente precisa tentar identificar um caminho que essas duas premissas aqui vão permitir construir, que vai ser o nosso raciocínio, até esses dois elementos. Quando nós temos uma conclusão formada por duas premissas, e essas premissas estão combinadas através de um ou, o que nós podemos realizar basicamente é identificar uma dessas premissas e adicionar a segunda, ou identificar a segunda e adicionar a outra. Então aqui nós vamos finalizar provavelmente a nossa dedução utilizando uma adição. Então, vamos tentar localizar ou a letra P, a premissa P, ou a premissa S aqui nas nossas premissas. A proposição P, a proposição S nas nossas premissas. A premissa S ela está do lado direito aqui de uma implicação. Para conseguir provar S, eu vou precisar provar o antecessor. E aí, de alguma maneira, nós vamos utilizar uma regra chamada modus ponens. Para conseguir provar esse antecessor, eu provavelmente vou precisar utilizar a premissa anterior. Premissas ou proposições onde nós temos
um OU e um E, né, elas podem ser rearranjadas utilizando uma regra, que é a regra da distribuição. Através da distribuição ou da distributiva, a gente vai conseguir chegar em algo muito parecido com esse pedacinho, se não exatamente esse pedaço, né? Então, para começar o nosso raciocínio lógico, nós vamos utilizar a primeira premissa, e a essa premissa nós vamos aplicar a regra da distribuição ou a regra distributiva. Então, como é que essa regra vai se comportar nessa proposição? Eu vou pegar o primeiro elemento, que é P, vou combinar utilizando o OU com o primeiro elemento dentro do parênteses. Vou utilizar o conectivo interno do parênteses e vou fazer a outra combinação de P com R. P ou R. Então agora, se a gente parar e observar, esse antecessor aqui, ele está aqui. Então o que eu posso fazer? Como a minha premissa, a minha proposição, ela é formada por um conectivo E, eu posso simplificar essa minha proposição. Eu posso utilizar ou o lado esquerdo ou o lado direito. Então, eu vou pegar a terceira premissa que eu acabei de construir, né, e vou aplicar a regra da simplificação. Eu vou simplificar e vou ficar com a primeira metade. Então, eu fico com P ou Q. Né? P ou Q é o antecessor da segunda. Quando eu sei que o meu antecessor ele é verdadeiro, ou seja, quando ele aparece como uma premissa, né, eu posso utilizar uma regra chamada modus ponens, aonde quando o antecessor é verdadeiro, o sucessor também será. Então, eu vou combinar a regra ou a premissa 2 com a premissa 4 e vou aplicar modus ponens. Né? Ao combinar essas duas, ao combinar 2 e 3, eu obtenho a proposição S. Ela, né, a proposição S, ela faz parte da conclusão. O que eu vou fazer agora? Como o conectivo da conclusão é o OU, existe uma regra, que é a regra da adição, que permite adicionar a um elemento ou uma proposição que eu já sei que é verdadeira, qualquer outra proposição utilizando um OU. Porque já que essa é verdadeira, não importa com que eu vou combinar utilizando o conectivo OU, porque verdadeiro ou qualquer coisa sempre será verdadeiro. Então aqui eu pego a quinta premissa e aplico a regra da adição. Com isso, nós conseguimos concluir o quê? Que S ou P é verdade, que é exatamente a conclusão que nós queríamos chegar. Então, utilizando essa estrutura, né, que a gente chama de dedução lógica, nós conseguimos provar a conclusão. A gente conseguiu concluir que a minha inferência ela é uma tautologia. Né? Muito mais simples do que montar a tabela verdade, e com apenas 4 passos, 1, 2, 3, 4, nós chegamos à conclusão. O processo é simples, não é nada complicado, a única coisa que nós precisamos conhecer são essas regras, né, que são as regras ou as leis de inferência e equivalência. Essas leis, elas fazem parte da lógica computacional, da lógica matemática, né? E é o que a gente está utilizando para realizar essa dedução. Né? Uma vez que a gente conseguiu fechar a primeira, vamos tentar agora fazer mais um exercício, vamos tentar resolver mais uma dedução, vamos tentar concluir um outro argumento utilizando o mesmo raciocínio.
Bem, vamos para mais uma dedução então. Essa dedução, ela leva à conclusão que Q está negado, ou seja, eu quero concluir não Q. Para concluir não Q, eu preciso achar essa proposição, a proposição Q, ou a proposição não Q, dentro da minha lista de premissas. Né? Esse argumento ele é um pouquinho mais complexo, ele é formado por dois conectivos E, logo nós temos a premissa 1, a premissa 2 e a premissa 3, que nós já reescrevemos aqui na tabelinha. Né? Já numeramos cada uma das linhas, já identificamos as premissas, e agora a gente precisa tentar localizar aonde que tem uma letra Q ou uma proposição não Q dentro dessas premissas. Se a gente observar, nós temos um Q aqui, né, no antecessor de uma implicação. Existe uma regra, que é a regra modus tollens, que ao provar que o sucessor está negado, nós conseguimos obter o antecessor negado. Então, provavelmente nós vamos ter que, de alguma maneira, construir, né, o modus tollens chegando nessa proposição. Aonde que essa proposição, ou onde a gente pode encontrar essa proposição? Essa proposição, se vocês observarem, ela está aqui, ó, né? Então, ela também é um antecessor de uma outra implicação que leva à conclusão S. Só que aqui, ó, eu sei que S, na verdade, está negado. Então, eu sei que o sucessor está negado. Né? Então, nesse caso, eu tenho um caminho para chegar em modus tollens aqui, depois, novamente, em modus tollens aqui em cima. Então, é por esse caminho que nós vamos seguir. Nós vamos combinar inicialmente 2 e 3, depois 4 com 1. Ok? Então, vamos aplicar aqui o nosso raciocínio lógico. Então, combinando a segunda premissa com a terceira premissa, combinando 2 e 3 e aplicando modus tollens, eu fico com não R e S. Né? Novamente, eu tenho que o sucessor da minha proposição está negado. Então, eu vou aplicar de novo 1 e 2, modus tollens. Então, 1 e 2, modus tollens. 1 e 2, 1 e 2, modus tollens, eu consigo provar que o meu antecessor ele está negado. Então, eu vou obter não P ou Q. Né? Então, P ou Q. Nesse caso, o que eu quero é o não Q. Só que, sempre que a gente encontra um não e um E, ou um não e um ou, pula aos olhos, né, uma regra que é a regra de De Morgan. Então, eu vou aplicar na quinta premissa a regra de De Morgan. O que diz essa regra? Nega o primeiro, troca o ou pelo E, nega o segundo. Agora eu estou um pouquinho mais próximo desse não que. Como é que eu vou conseguir pegar somente essa parcela daqui? Existe uma outra regra, que é a regra da simplificação, que sempre que eu tenho uma conjunção, né, sempre que eu tenho uma proposição composta formada através de um conectivo E, para ela ser verdade, ambos os elementos precisam
ser verdade. Então eu posso separar esses elementos e cada um deles continuará sendo verdade. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar uma regra, pegar a sexta premissa, utilizar a regra da simplificação. Quando a gente faz isso, né, quando nós utilizamos essa regra, a gente pode escolher qual proposição eu quero ficar. Né? Eu posso simplificar e ficar com não P, ou eu posso simplificar e ficar com não que. Nesse caso, o que me interessa é o não que. Então, com esse passo, nós chegamos à nossa conclusão. Então, aqui, a gente conseguiu concluir que não que é verdade e o nosso argumento como um todo é um argumento válido. Né? Então, novamente, com 1, 2, 3, 4 passos, nós conseguimos provar a validade do nosso argumento. Ok? É simples, só precisamos novamente conhecer as regras de inferência ou as regras de equivalência. Tá? Então, sabendo isso, vamos para mais um exercício. Nesse caso, nós não queremos provar essa argumentação de maneira direta. Né? O que seria a maneira indireta? De forma indireta, eu adiciono a minha conclusão negada como sendo uma premissa e a minha conclusão passa a ser uma contradição ou eu quero provar falso. Tá? Então, eu tenho nessa estrutura 2 conectivos E, eu vou separar nesses pontos, então vou separar aqui, vou ficar com uma premissa que está aqui, vou ficar com outra premissa que está aqui, vou ficar com uma terceira premissa que está aqui e a minha conclusão invertida que está aqui. A conclusão invertida nós chamamos de negação da hipótese ou hipótese negada, ok? Então, como nós vamos provar de maneira indireta, o objetivo é concluir F e adicionamos a conclusão original à nossa lista de premissas. Provavelmente, em algum momento, nós vamos combinar um elemento qualquer utilizando o e o seu inverso. Então, eu posso ter aqui, por exemplo, P e não P. Ok? Então, provar de forma indireta significa adicionar a conclusão à minha lista de premissas e tentar chegar em uma contradição ou em uma falsidade. Né? Vamos ver aqui o que a gente consegue produzir. Né? O R aparece aqui em cima e ele aparece aqui embaixo. Né? O R aparece como um sucessor e esse sucessor está negado. Então, provavelmente, o caminho inicial vai ser aplicar modus tollem aqui. Quando eu aplico o modus tollem, eu provavelmente vou chegar em De Morgan por aqui. Chegando em De Morgan, eu vou ficar com um não P e com um não Q. E daí a gente vai tentar ver qual o próximo passo que a gente vai conseguir fazer. Aqui está um pouquinho, a indireta, ela dá um pouquinho mais de trabalho para a gente conseguir enxergar. Então vamos dar esses 2 passos, que são os passos mais evidentes, e depois vamos tentar identificar aí qual é o caminho que a gente vai seguir para conseguir provar essa argumentação. Então o primeiro passo, né, vai ser combinar a quarta premissa com a primeira premissa. Então a primeira premissa e a quarta premissa, aplicando o modus tollem, né, lembrando, ó, o sucessor está negado, eu obtenho o antecessor também negado. Como eu havia falado anteriormente, sempre que nós identificamos um não e um ou não e um e,
provavelmente nós vamos pegar essa premissa e vamos aplicar De Morgan. Aplicando De Morgan, eu nego o primeiro, troco o ou pelo e, nego o segundo. E agora, provavelmente, nós vamos conseguir chegar aí em alguma simplificação, né? Por onde que a gente pode tentar partir, né? Já que aqui uma simplificação vai ajudar bastante. A gente pode tentar utilizar o P ou o não que. O P ele está aqui em cima, né? Ele é o sucessor de uma implicação. Eu precisaria combinar ele com U, e eu não tenho essa partícula em outro lugar. Então eu não vou tentar sair aqui por cima, não. Eu vou tentar fazer uma outra combinação. Aonde que eu teria uma outra combinação desse que com esse que, né? Existe uma regra, que é o silogismo disjuntivo, que permite fazer uma operação utilizando essas duas partículas. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a sexta premissa, vou aplicar uma simplificação, vou obter apenas o não que e, utilizando silogismo disjuntivo, que é a combinação de um dos elementos do meu ou, né, negado ou oposto, né? Aqui eu tenho o que e aqui eu tenho o seu valor oposto, então eu posso aplicar um silogismo disjuntivo. No silogismo disjuntivo, quando nós sabemos que um dos elementos é falso, como a gente está vendo aqui, né? Já que não que é verdadeiro, que tem que ser falso. Logo, S é verdadeiro, né? Essa é a regra do silogismo disjuntivo. Então, combinando 3 e 7 via silogismo disjuntivo, o resultado vai ser a letra ou a proposição S. Agora a gente tem um outro caminho aqui para seguir. Deixa eu apagar um pouquinho aqui em cima para facilitar a nossa visualização. Muito bem. Então agora eu tenho um S aqui, né? E eu sei que esse S é um antecessor. Então quando o antecessor é verdadeiro, ou seja, quando o antecessor aparece como uma premissa, o sucessor também é verdadeiro, quando a gente aplica, né, a regra de modus ponens. Então, combinando 2 e 8 modus ponens, eu fico com o sucessor. Legal. Cheguei num ponto bem interessante para a gente, né? Eu tenho não P aqui em cima e tenho um P aqui embaixo. Se eu fizer uma combinação dessas duas letras proposicionais, eu chego em uma falsidade. Então, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos aplicar uma simplificação em 9 para ficar somente com esse P. Então, eu vou pegar 9, vou simplificar e vou obter a letra P. Agora eu preciso de um não P. Então, eu vou pegar 6, vou simplificar e vou ficar com um não P. Então, tem a partícula afirmada e tenho a partícula negada. Eu tenho a proposição afirmada e tenho a proposição negada. O que eu vou fazer agora? Eu vou combinar esses dois elementos. Eu vou fazer uma conjunção de 10 e 11. Vou aplicar a regra conjuntiva e vou ficar com P e não P, né? Por equivalência com contradição, né, um elemento e o seu complementar sempre gera uma falsidade, sempre me leva a uma contradição. Então, de forma indireta, nós conseguimos provar que R é verdade, né? Por que nós conseguimos provar que R é verdade? Porque nós adicionamos o não R como sendo uma hipótese negada e chegamos a uma contradição. Tá? Então o objetivo aqui é esse, é tentar sempre observar o que nós queremos concluir
e achar essa conclusão dentro das premissas, né? Lembrando, o primeiro passo é identificar o conectivo E, separar cada uma das premissas, posicioná-las na nossa tabelinha, numerando cada uma das linhas e identificando as premissas originais. No caso de uma conclusão de forma indireta, a conclusão ela se torna uma hipótese ou uma nova premissa quando eu nego essa conclusão, e de forma indireta o que eu quero provar, na verdade, é uma falsidade, é uma contradição. E aí, seguindo os nossos passos, nós chegamos na conclusão que nós queríamos. O processo de dedução lógica é relativamente simples. O importante é conhecer as regras de inferência e de equivalência. Conhecendo as regras, fica fácil realizar essas operações. Então, qual seria o passo anterior, né? Seria obter essas regras. E nós vimos isso em um outro momento, ok? Então, pessoal, vamos tentar fazer mais uma dedução.